Bom, pessoal, boa tarde. Então, como eu havia já adiantado ontem, né, hoje a gente vai ter uma palestra também que está relacionada a esse tema do curso de inverno. E é importante, assim, só para deixar isso claro para vocês, que vocês façam perguntas, que vocês interrompam a aluna quando vocês tiverem uma pergunta. E também, no final, vocês podem fazer perguntas não só sobre o tema em si da palestra, mas outras coisas que envolvam física, a carreira acadêmica. É sempre um momento legal para fazer para ter esse tipo de conversa, tá? Então, vou apresentar aqui rapidamente a professora Luana Pedrosa. A professora Luana Pedrosa, ela fez os estudos iniciais de graduação na Universidade de Brasília e o mestrado e o doutorado foram feitos aqui já na Universidade de São Paulo. Desde 2015, ela é professora da Universidade Federal do ABC, a UFABC. Então, muitos de vocês devem conhecer. Então, Luana, muito obrigado por ter aceito o convite. Fica à vontade. Boa palestra, pessoal. Tá ligado? Dá para ouvir agora, pessoal? Dá? Bom. Então, boa tarde a todo mundo. Então, como o Lucas falou, eu sou a professora Luana. Eu vou apresentar hoje, então, para vocês um pouco do que eu trabalho, né? Eu trabalho, inclusive, em colaboração com o professor Alexandre, que está dando o curso para vocês de mecânica quântica. E o que eu vou falar um pouco como é que a gente aplica, né, as coisas que ele mostrou. Né, eu soube que ele quis, né, dar uma parte matricial, enfim, fazer umas coisas complicadas. A gente vai ver que não precisa de nada disso, pode ser muito mais simples. Ele que gosta de complicar as coisas, mas é bem mais tranquilo do que vocês imaginam. E aí eu vou falar como é que a gente usa, então, a mecânica quântica para estudar, né, em particular, essas interfaces de água-metal. E aí, como o Lucas também falou, vocês podem perguntar ao que vocês quiserem, na hora que for, não tem problema. Não tem pergunta ruim, né? Então, perguntem o que vocês realmente quiserem. Se não estiver entendendo, levanta a mão e fala que não está entendendo, eu tento explicar de alguma outra forma. Enfim, fiquem bem à vontade para fazer pergunta. Eu até acabei de descobrir que a gente tem mais tempo do que eu estava imaginando, então vocês podem perguntar bastante, que a gente tem bastante tempo, tá bom? Bom, então, por que a gente estuda interfaces de água-metal? Se vocês, né, olharem essa âncora, por exemplo, e vocês veem que ela está oxidada, o que está acontecendo aqui é uma interação água-metal, né? Se a gente pensar também em superfícies que a gente chama de hidrofóbicas e hidrofílicas, né? O que é hidrofóbica e hidrofílica? É que gosta da água e que não gosta da água, né? O contrário, hidrofóbica não gosta, hidrofílica gosta da água. Então, por exemplo, né, tem esse desenho aqui, esse aqui é um material que é hidrofóbico, então ele não interage com a água, é como se a água não molhasse, né, o material. Então, se você quer desenvolver, por exemplo, roupas, né, por exemplo, o pessoal que faz esportes, tal, não sei o quê, muitas vezes você quer materiais, né, mesmo para não tomar chuva, né, então essas capas de chuva, o que você quer é que sejam materiais hidrofóbicos, né, que não deixem a água penetrar realmente e que tenha... e você consiga controlar isso. Claro, aqui não é metal, mas é uma interface também de um certo material sólido, né? E que tem uma interação com a água. Então, não só, né, quando eu falei, o título era simulação de água-metal, mas a gente pode generalizar para água sólido. Então, tem vários tipos de interações possíveis. Ou se a gente quer estudar, por exemplo, né, obter formas de energia. Então, isso aqui é o que a gente chama, né, de uma célula eletroquímica. Então, você tem aqui um material, que em geral é um metal, né? Então, você tem um anodo, um catodo, talvez vocês já tenham visto isso no colégio. Aí você tem um líquido aqui que a gente chama de um eletrólito, né? E esse eletrólito ele é basicamente água com íons, né? Então, tem outros átomozinhos aqui no meio, mas é basicamente constituído de água, né? E aí você bota uma bateria aqui, então você aplica o que a gente chama uma certa voltagem, um certo potencial externo, mas nada mais é do que uma bateria, você ligar uma bateria a esses dois metais aqui, e você vai produzir energia. Então, aqui, né, basicamente, o que você tem é uma interação de água-metal. Então, esse tipo de célula aqui, eletroquímica, eles conhecem há muito tempo, né? Desde o século, sei lá, 18, 19, já se tinha esse tipo de dispositivo.
A questão é que a gente não entende exatamente bem o que está acontecendo num ponto de vista atômico, de um ponto de vista agora de realmente entender o comportamento dessas moléculas e desses átomos para estudar esses tipos de sistema. Então, quando eu falo que a gente quer estudar, por exemplo, essa âncora aqui oxidada, o que a gente quer entender, na verdade, é como é que esse metal aqui está interagindo com as moléculas, no caso aqui, de oxigênio, né? E como é que vai dar essa taxa de oxidação, né? Por exemplo, aqui a taxa de oxidação, né, a porcentagem, na verdade, de oxigênio em função do tempo. Então, você quer ver que, dependendo do material que você tem, vai ter uma corrosão mais rápida, vai ter uma corrosão mais devagar. Então, você realmente tem que entender o que está acontecendo do ponto de vista atômico. Então, espero que no final da palestra vocês entendam como é que a gente obtém esse tipo de figura, mas isso daqui não é uma figurinha desenhada ao acaso, isso daqui é uma conta, né, que a gente precisa fazer, e aí a gente chega nessas estruturas e aí a gente consegue entender como é que é a corrosão agora, de um ponto de vista atômico. Então, só, né, que eu quero que vocês vejam nesse desenho, pode parecer que eles são iguais, esses brancos, mas eles são duas estruturas diferentes de ferro. Aqui a gente chama de ferro 100, aqui a gente chama de ferro 110. Né? Na verdade, desculpa, esse é 100, esse é 110, esse é 111. Esses números só estão falando como é que a gente cortou o ferro. Então, se a gente pegar, né, suponha que isso daqui fosse um bloquinho de ferro, se a gente cortar assim, a gente vai ter a 100. Se a gente cortar assim, vai ter a 110. Se a gente cortar assim, vai ter a 11. Não é dessa maneira que eu estou falando exatamente, mas é basicamente isso. É como é que você corta esse material e transforma numa superfície. Então, né, se a gente pensar um bloco, você tem um bloco, você tem uma coisa assim que a gente chama, né, de um sólido, uma coisa contínua, mas se você cortar e transformar numa superfície, em que você tem agora realmente uma superfície, dependendo de como que você corta, que são esses números aqui, 100, 110 e 111, você tem diferentes taxas de oxidação. Então, não só depende do material, como depende de como é que você corta esse material. Né? Então, é uma coisa que a gente só sabe disso porque a gente fez essa conta e consegue entender esse tipo de coisa. Essas superfícies hidrofóbicas e hidrofílicas é mais complicado ainda entender agora, de um ponto de vista atômico. Então, a gente sabe, né, se eu falar para vocês, ó, isso daqui é hidrofóbico ou hidrofílico? Vocês vão provavelmente falar que é hidrofóbico, porque não está molhando a superfície. Mas quando a gente olha as águas aqui na superfície agora, de um ponto de vista atômico, não é tão simples falar o que é hidrofóbico e o que é hidrofílico nesse nível aqui microscópico. A gente define o hidrofóbico e hidrofílico até pelo ângulo que de contato que essa molécula, essa bolha de água, bola de água faz, mas, de um ponto de vista atômico, não é tão simples definir isso. Tudo bem? E naquela de eletroquímica, né, o que a gente quer estudar é um sistema que é tipo esse. Tem um anodo aqui, então esse metalzinho que vocês estão vendo aqui se transforma nesses átomos aqui. O eletrólito é agora essa água com certos íons aqui, com certos átomos, outros aqui, e você tem um cátodo aqui do lado. Então, isso aqui, né, de novo, essa figura aqui não é uma figura feita ao acaso, é o que a gente chama de é o resultado de uma simulação computacional. Isso é um dos problemas mais difíceis que a gente tem de simular hoje em dia, é fazer isso daqui da melhor forma possível. Né? Essa figura mesmo, ela é feita de um jeito que não é a melhor forma possível, porque a gente não resolve a mecânica quântica ainda aqui nessa figurinha. Esse trabalho não foi feito com mecânica quântica, mas resolver um sistema desse tipo aqui, colocando uma bateria, né, aqui, aplicando ainda uma diferença de potenciais, é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para resolver, né, nessa área de matéria condensada, é fazer uma simulação considerando tudo que a gente pode da melhor forma possível. Né? Então, essa é a ideia do que a gente faz com simulações de interfaces metal-água. Né? Então, tem várias aplicações. Né? Então, a gente pode pensar que essas simulações elas são importantes para a gente estudar diversas aplicações possíveis, né? Então, eletroquímicas, essas superfícies hidrofóbicas e hidrofílicas, entender corrosão, enfim, eu posso dar vários outros exemplos também do para que serve a gente estudar simulações. E serve também de um ponto de vista mais fundamental, de ciência básica, da gente entender, né, por exemplo, principalmente nesse caso aqui de hidrofóbico e hidrofílico,
de falar como é que é essa moléculazinha aqui. Faz diferença ela estar assim? Faz diferença ela estar assado? Faz alguma diferença? Para que eu estou estudando isso? Né? Então, é esse tipo de pergunta que a gente quer responder quando a gente estuda simulações de interfaces metal-água, né? Sólido, água em geral, mas mais particular aqui, metal-água. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida? Uma questão? Não? Bom, então, como é que a gente, né, estuda essas interfaces de metal-água? A gente pode fazer experimento. A gente, né, os experimentais, eu, no caso, não, mas os experimentais podem estudar, né, e colocar água em cima de diferentes metais. Então, vê que aqui são diferentes metais, então, rubídio, paládio, rubídio de novo, o cobre, platina, em diferentes temperaturas. Né? Então, você vê que aqui, cadê? Esse é o mesmo metal desse, mas eles estão em diferentes temperaturas. E aí você coloca a água em cima, você vê que forma coisas bem diferentes. Então, depende. Nós vamos pegar aqui a mesma mas tudo bem, essas dois aqui, a temperatura é bem parecida, né? Então, um é 150 kelvins, o outro é 145 kelvins, né? Só que esse é cobre ou esse é rubídio. E você vê que, né, a água aqui ela forma quase como se fosse um fio, né? Aqui ela já não forma esse fio tão claro, o fio é um pouquinho diferente. Ou se você pegar esse elemento, né, esse material, esse metal, e esse aqui é o mesmo, mas se mudou um pouquinho a temperatura, aqui ele forma o que a gente chama esses clusterzinhos. Então, a água é como se ela aglomerasse assim, e formasse essas florzinhas aqui. E aqui ela forma muito mais esses fios aqui. Né? Então, quando você coloca a água em cima do metal, de diferentes metais vão ter diferentes comportamentos e diferentes temperaturas também vão ter diferentes comportamentos. Né? Então, isso é o que eles fazem experimentalmente. Diga. Não, a água aqui está líquida. Então, você pode fazer, né, como é que você coloca a água e se ela está sólida ou está líquida, depende de como é que você realmente faz essa transição de fase da água para ela transformar em sólida e líquida. Então, você pode controlar essa transição para você não deixar ela ainda tornar sólida. Então, ela está líquida ainda, realmente. Tá bom? Essa é uma boa pergunta, e eu já vou chegar, na verdade, quais são os problemas dos experimentais. Na verdade, ela às vezes não é nem sólida nem líquida, são simplesmente moléculas de água em fase gasosa e elas se aglomeram e juntam aqui. Então, aqui, a gente não chamaria nem de líquido, nem de gasoso nessas temperaturas aqui. Seriam simplesmente clusterzinhos de moléculas de água. Então, a gente nem daria ainda o nome de líquido, mas você pode controlar um pouco essa transição. De forma geral, elas vão estar, para essas temperaturas mais baixas, elas vão ficar no que a gente chama quase com comportamento de gelo, mas também não é sólido completamente. Então, dependendo de como é que você faz essa transição, você pode controlar melhor qual é a transição. Tá bom? E aí, essa é uma excelente pergunta, que é daí quais são os problemas de você fazer esses experimentos. Então, uma é essa questão, porque, por exemplo, né, tem várias técnicas que eles usam experimentais de caracterizar metais, né, de experimentais que eles usam, que você não pode botar água líquida simplesmente tacando um líquido de água lá. Então, essa você não vai conseguir fazer em temperatura ambiente. Você não vai ter uma água em temperatura ambiente. Essa, certamente, você não vai conseguir fazer experimento. Porque se você molhar os equipamentos, você estraga o equipamento. Então, o equipamento não foi feito para trabalhar com a temperatura ambiente, com a água em temperatura ambiente, porque você vai estragar o equipamento. Então, isso é um grande problema de fazer interfaces, né, água sólido, experimentalmente, é como é que você coloca essa água lá na temperatura ambiente. Então, você pode fazer um processo ao contrário. Você congela, depois deixa ela numa transição de fase, numa coisa meta-estável, que a gente chama, e aí você faz um experimento, mas sempre nessas temperaturas baixas aqui. Mas não dá para fazer em temperatura ambiente, que é a sua pergunta. Tem outros problemas, né? Por exemplo, é que se você, dependendo de como é que você coloca a água, e dependendo de qual é o experimento que você faz, né, em geral a gente taca algum elétron, faz um feixe de luz, né, qualquer coisa, para você fazer o experimento, você pode, na verdade, danificar o metal que você está estudando. E aí, você não vai mais estudar o que você queria, você vai estudar um metal que está danificado, aí vira outra coisa. Tem um problema também, que é você controlar, né, quando a gente quer fazer um experimento, a gente quer ter um controle, a gente quer saber que uma coisa é reprodutível, que você consegue reproduzir no experimento de novo. Com o líquido, isso é extremamente complicado. Então,
Experimentalmente, é muito difícil estudar essas interfaces. Tem vários resultados experimentais, mas é uma área extremamente complicada do ponto de vista experimental. Então, o que a gente pode fazer? Simulações computacionais. Então, eu acho que o Alexandre já mostrou para vocês essa equação, né? Então, essa é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Não sei se ele mostrou, você mostrou essa ou só independente do tempo? Essa? Então, essa aqui é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Então, é isso que a gente vai tentar resolver aqui, né? É resolver essa equação, a gente vai usar um monte de computador, então a gente vai fazer simulação computacional. Então, simulação computacional nada mais é do que resolver essa equação, né, para esses sistemas que a gente está olhando aqui, e a gente precisa de um monte de computador, porque a gente precisa, enfim, fazer essa conta várias e várias vezes. Eu vou mostrar o que é a gente fazer várias e várias vezes essa conta. E aí a gente consegue entender bem melhor esses sistemas. Então, né, baseando ainda de novo na pergunta dele, a gente consegue colocar a temperatura que a gente quiser, a gente consegue colocar líquido, sólido, gás, a gente consegue ter a gente consegue fazer um monte de coisa que a gente não consegue fazer experimentalmente, né? Então, experimentalmente é muito difícil a gente ter um metal que seja puro, a gente, em geral, vai ter um metal que vai ter defeitos, vai ser difícil controlar todas as condições do experimento. Aqui a gente pode. O que também é um problema, porque se a gente quer comparar com o mundo real tem muito mais defeitos, problemas, do que a nossa simulação. A nossa simulação é perfeita. Mas a gente consegue entender muita coisa, fazendo só esse modelinho sem defeitos, a gente já consegue entender bastante coisa. Então, esse é o objetivo do que a gente faz, é estudar, né, fazer essas simulações, resolver essa equação, usando o computador, e aí a gente consegue entender essas propriedades de interfaces metal sólido. Metal sólido, não. Água sólido. Tudo bem? Então, para a gente fazer isso, a gente precisa primeiro descrever, né, só o sólido. Depois a gente precisa descrever só o líquido, e aí depois a gente coloca todo mundo junto e descreve essa interação sólido-líquido, né? Então, quando eu falo que a gente precisa fazer isso, é que a gente quer entender da melhor forma possível, a gente quer entender esse material, só o sólido, esse material, só o líquido, e aí colocar junto e ver se aparece algum problema e entende quando a gente coloca as coisas juntos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descrever um sólido. Descrever um sólido, desses 3 problemas aqui, é o mais simples de todos, né? Então, descrever um sólido é um sistema que é muito bem ordenado. Então, a gente chama, né, um sistema que, se eu olhar, suponha que isso aqui seja, por exemplo, um sólido, sei lá, de ouro, né? Então, cada bolinha aqui está representando um átomo de ouro, e a distância entre elas é sempre a mesma, né? Então, é um sistema que, em princípio, ele é ordenado infinitamente. Então, é mais fácil a gente estudar sólido do que líquido, porque ele tem essa repetição, ele tem esse ordenamento. Eu acho que o que o Alexandre vai mostrar amanhã é essa parte de estudar materiais, né? Você vai falar de carbono, né? De quê? Então, ele vai falar isso, como resolver os problemas. Vocês lembrem, então, eu vou deixar essa parte para ele amanhã, e provavelmente ele vai falar teorema de Bloch, enfim, e aí ele vai explicar como é que a gente resolve isso daqui, como é que a gente entende realmente essa periodicidade. Então, essa parte é muito fácil, ele vai conseguir explicar amanhã, provavelmente. Então, ele vai explicar essa parte para vocês, porque é mais simples estudar o sólido, né? Então, basicamente, a gente tem que estudar isso. É brincadeira que é simples, porque começa a ter um monte de problema quando a gente vai fazer no computador. Por quê? A gente tem que escolher qual o tamanho que a gente vai estudar. A gente não pode escolher uma coisa, a gente não pode falar para o computador, resolve uma coisa infinita. O computador não entende isso. Então, a gente precisa fazer coisas que são finitas e que se repetem, né? Então, a gente tem que falar o tamanhozinho mínimo. E esse tamanhozinho mínimo pode ser um grande problema. Mas, ainda assim, é razoavelmente fácil de resolver esse problema, né? A gente pode testar esse pequenininho, depois testar esse maior, testar esse outro um pouco maior, e ver como é que isso muda as propriedades. Mas a gente consegue resolver esse sólido. Então, esse aqui é, por exemplo, um trabalho que a gente fez, que era aqui, na verdade, uma liga, né? Uma mistura de nitreto de galho e óxido de zinco. Quando a gente tem ligas, essa questão do tamanho é um pouquinho mais complicada, que a gente precisa de um certo tamanho maior. Mas, de novo, dá para resolver. Então, essa figura aqui, isso daqui é a gente resolver essa equação, na verdade, já independente do tempo, né, no computador,
E aí a gente consegue achar qual é essa estrutura. Então, de novo, essa figura aqui não é ao acaso, é realmente a gente colocar os átomos de galho, de nitrogênio, zinco, óxido, ou de zinco, óxido, de zinco, oxigênio, e aí a gente obtém qual é essa estrutura aqui. Então, resolver os sólidos é mais fácil, digamos assim. Tem um monte de problemas outros aqui, mas a gente sabe resolver esse problema. Então, vocês vão ver amanhã alguns sistemas, como é que você consegue obter propriedades de materiais simplesmente resolvendo um sólido, resolvendo aquela equação e tirando um monte de propriedades daquela equação. Tudo bem? Mas aí a gente vem com o problema de descrever o líquido, né? E aí esse é muito mais difícil, né? Esse é muito mais difícil porque o líquido que eu falo aqui é a água. E a água pode parecer que é simples, mas a água não é simples. Então, né, em 2005, né, já faz um certo tempo, sei lá se vocês eram vivos, mas ainda é uma questão, qual é a estrutura da água, até hoje. Então, em 2005, a Science, né, essa revista, coloca, de tempos em tempos, ela faz um levantamento de quais são as questões ainda em aberto na ciência. E são as questões, não assim, né, totalmente ao acaso, mas questões que ou as pessoas já estão trabalhando, ou que, né, têm alguma possibilidade de resolver. E a estrutura da água era uma dessas questões, saiu, né, em 2005, mas ainda não foi resolvida. Então, continua em aberto qual a estrutura da água. Então, a água, né, parece super simples, mas não é. E ela não ser super simples é essencial para a gente ter vida do jeito que a gente conhece vida, né? Então, uma questão que, por exemplo, a água não é nada simples é que ela não congela, né? Se você pegar os rios, oceanos e tal, ela não congela embaixo, mas ela congela em cima. E aí você não mata os animais todos quando você tem o inverno, né? Você continua tendo vida aqui e o gelo fica aqui em cima. Então, o gelo, se vocês olharem um copo de água com gelo, o gelo ficar em cima, pode ser trivial, porque a gente está acostumado com isso. A gente olha, ninguém espera que o gelo desça. Mas não é trivial. A gente não espera isso na física, que o gelo fique em cima. A gente esperaria que o gelo ficasse para baixo, porque é um sólido. Então, a gente espera que o gelo desça. Mas, no caso da água, é o contrário. Então, tem um monte de propriedades da água que ela faz tudo ao contrário. Então, esse gráfico aqui é, por exemplo, como é que é a densidade em função da temperatura para vários líquidos, né? Então, em particular, se vocês olharem essa curva aqui, é um ácido sulfúrico, acho que é assim que chama, né? Que é muito mais complicado do que a molécula de água, né? A estrutura dele é muito mais complicado, mas ele tem esse comportamento aqui do jeito que a gente espera, né? Aí você pega a água faz esse comportamento aqui, em função da temperatura. Então, todos os outros, que a gente chama de simples, né, o comportamento da densidade em função da temperatura é essa reta aqui vermelha, né, que seriam essas várias retas outras aqui. E a água vai lá e faz essa curva. Ela tem um máximo em 4 graus, né, e depois ela baixa a densidade aqui e aqui também. Então, assim, é um comportamento totalmente diferente do que a gente esperaria de um líquido de forma geral. Então, esse é um grande... né, esse é um problema, é que a gente chama de uma anomalia, né, uma coisa que é um problema, mas, ao mesmo tempo, essa anomalia em particular é o que permite a gente ter vida do jeito que a gente conhece, né? Então, tem um monte de anomalias de água. Se vocês entrarem nesse site aqui, ele vai listando todas as anomalias. Então, a gente tem, no momento, 75. Eu, honestamente falando, eu não lembro quando eu botei esse slide, mas eu acho que não está em 75 mais, está um pouco mais já de anomalias, né? Então, eu acho que já está em 81, se eu não me engano, mas faz tempo que eu também não olho, mas que também ele conta assim, né? Às vezes é a mesma coisa, mas tem um monte de anomalia da água, por exemplo, a água, né, eu já vou chegar aqui no que é a água, mas, opa, só antecipando, a água é um sistema H2O, então, você tem oxigênio, oxigênio, mas você pode fazer também o que a gente chama de uma água pesada, você pode trocar esse hidrogênio por um deutério. E aí você troca o hidrogênio por deutério, piora a situação, porque tudo que a gente espera de quando você troca um elemento que a gente chama leve por uma coisa mais pesada, você obtém mais anomalias ainda da água. Então, várias dessas anomalias aqui, né, o número poderia ser um pouco reduzido se a gente contasse o mesmo comportamento para o deutério e para o hidrogênio. Mas cada vez que a gente troca, está um comportamento diferente, então a gente conta uma anomalia diferente.
Então, tem um monte de propriedades distintas da água. Acho que essa da densidade é a mais famosa, digamos, que a gente consegue ver, né, o tempo inteiro, porque a gente consegue ver o gelo em cima do líquido. Bem? Bom, como é que a gente resolve, então, esse problema, né? Então, a água é extremamente complicada, mas a gente precisa entender, a gente quer descrever esse líquido. Então, a gente faz o que a gente chama, então, a gente pode propor certos modelos para estudar a água. Então, a gente pode usar o que a gente chama de modelos clássicos, né, que são modelos baseados em experimentos, sem resolver aquela equação da mecânica quântica ainda. Então, de novo, tem um monte de modelos de água que a gente chama de modelos clássicos. Tem uns mais elaborados, tem outros mais simples, tem um monte, né? Nenhum deles consegue entender a água, sólido, líquido e gás ao mesmo tempo. Nenhum deles é bom o suficiente. Cada um é bom para uma coisa, mas nenhum deles é bom para resolver tudo. Mas a gente pode, né, fazer, então, o que a gente chama de modelos em que a gente simplesmente coloca uma cargazinha aqui, em cada átomo, em cada, né, bolinha aqui, e define qual é essa distância, e a gente fixa essa molécula. Então, a gente, né, transforma uma molécula numa coisa que é rígida, assim, ela só pode andar assim. A gente pode falar, não, na verdade, a água, vocês já devem ter ouvido falar, talvez, mas que ela tem como se tivessem uns elétrons que tivessem a mais aqui sobrando, né, se vocês estudarem a regra do octeto, então teriam uns certos elétrons aqui a mais da regra do octeto. Aí a gente pega e fala, não, a água não é só H2O, mas é H2O com duas carguinhas aqui a mais. Então, a gente chama esse LP, quer dizer lone pair, né, são esses pares sozinhos aqui. Aí a gente modela a água como se fosse 5 coisas em vez de só 3 bolinhas. A gente pode falar também que a água é uma bolinha, que estão ligadas por molas. E aí a gente deixa essas molas se mexerem aqui, né? Então, tem várias maneiras da gente modelar. Quando a gente fala modelar, a gente precisa falar para o computador como é que a gente vai estudar essa água. Então, a gente propõe certos modelos, né, certas formas de estudar, sem resolver aquela equação difícil, que é a equação da mecânica quântica. A gente fala, não, é assim, a água é uma molinha, a gente só tem que falar quão difícil ou quão, né, quão dura ou quão mole é essa mola, mas a gente fala que elas são molinhas, né? Então, essa é uma maneira de estudar. O problema é que a gente daí não obtém a estrutura, a gente não consegue entender o comportamento da água usando esses modelos. Então, a gente fala, ok, vamos lá resolver aquela equação. Essa é aquela mesma equação, só que aqui, na verdade, é independente do tempo, só que eu escrevi de um jeito ou outro diferente, mas é a mesma equação. A equação da mecânica quântica, pelo que eu vi, vocês já viram, né, o que é um hamiltoniano. Então, você tem o termo de energia cinética aqui, você tem o termo de energia potencial, que é a interação entre as partículas, e você tem a função de onda, né, energia, função de onda. E aí, né, quando a gente fala resolver, né, o que a gente quer, na verdade, é falar como é que é essa interação entre as moléculas. A energia cinética é só a energia cinética do movimento. Então, o que a gente fala é como é que a gente vai resolver e falar qual é essa interação aqui entre as moléculas, que é isso que vocês estão vendo no curso de mecânica quântica. Então, se a gente resolve isso agora a gente resolve a molécula de água com a mecânica quântica, a gente obtém, né, essa aqui é a densidade de carga, que eu acho que também vocês já viram no curso de manhã. Então, essa é a densidade de carga. Então, você vê que tem mais elétron aqui do que aqui e aqui, né? Então, você tem uma concentração. Então, aqueles lone pairs, o que eles refletem é só que você tem uma concentração de carga aqui em torno do oxigênio. E você obtém que a geometria da molécula de água é essa aqui em forma de V, né? Que é isso que dá um monte de propriedade interessante para a água. Se a água fosse linear, se a água fosse assim, boa parte do que a gente conhece não ia funcionar. Então, a água ser essa estrutura e não essa estrutura, é isso que é importante para a gente. Ela não é linear, ela realmente tem esse formatinho de V. E aí, quando ela tem esse formato de V e tem essa densidade de carga, gera esse dipolo, né? Esse dipolo nada mais é do que uma diferença. Dipolo é a carga vezes a distância. Você gera um dipolo que é extremamente alto, né? Não interessa muito o que é essa unidade, chama debye, em vez de ser carga vezes distância, a gente bota uma outra unidade. Mas só para vocês terem uma ideia, as outras moléculas em geral que a gente, né, tem cotidiana, o dipolo, quando ela tem dipolo, é da ordem de 0,1, 0,2, 0,5 e tal. A água tem 1,85.
Então, ela é muito maior, o dipolo. Então, várias das propriedades da água estão relacionadas a essas propriedades, quando eu falo aquelas anomalias dela, vem do fato dela ter essa geometria e dela ter esse dipolo muito grande. Né? Então, isso a gente consegue entender bem pela mecânica quântica, diga. Isso. É o formato e a distribuição de carga. Né? Então, quando você tem... Né, por isso que eu falei, se ela fosse assim... Né, então, pensa o dipolo como eu tenho uma certa carga e uma distância. Tá? Se ela fosse assim linear, vamos supor que essas cargas aqui fossem iguais, essa distância aqui fosse igual a essa. Que até deve ser, né? Porque é oxigênio e hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, você ia ter um dipolo apontando para cá e ia ter um dipolo apontando para cá. É um vetor, o dipolo. Então, esse aqui ia se cancelar com esse aqui e ia zerar o dipolo. Então, ela ia ser uma molécula que a gente chama de apolar. Né? Mas aí não, ela é assim. Certo? Ela é assim. E ela tem uma carga negativa aqui, uma cargazinha positiva aqui e uma cargazinha positiva aqui. Essa, quando eu falo essa cargazinha, é isso daqui. É essa distribuição de carga aqui. Tá? E aí, quando ela tem essa distribuição de carga, agora eu tenho um vetor aqui, um vetor aqui. Aí eu somo esses dois vetores, dá um vetor maior para cá. E aí dá um dipolo muito grande. Então, o dipolo é porque eu tenho essa distância e eu tenho essa diferença de carga que é muito grande aqui entre esses átomos. E aí eu formo esse vetor aqui. É soma de vetores. Né? Então, tem um vetorzinho, uma setinha para cá, uma setinha para cá. Dá uma seta grande aqui para baixo, que é esse dipolo. Para baixo, para cima, tanto faz como é que a gente define. Mas o importante é que seja uma setinha aqui. Então, é o formato dela e o fato dela ter essa diferença de carga aqui. Tá? Diga. Não, isso a gente sabe, porque a gente consegue resolver muito bem essa equação aqui. Então, a gente sabe porque a gente resolveu a equação. Então, a gente entende hoje em dia por que ela tem esse formato, porque a gente consegue resolver a equação da mecânica quântica, que a gente sabe que é a equação que governa os átomos, moléculas, né, nesse nível microscópico. Aí a gente resolve, né, 3 átomos, a gente consegue resolver bem. A gente nunca consegue... Quando eu falo bem, é porque essa equação não tem solução analítica. Tá? Só tem a solução analítica para o átomo de hidrogênio, que eu acho que vocês viram, talvez, né? Viram o átomo de hidrogênio? Então, o átomo de hidrogênio, você consegue sentar e resolver essa equação, na mão. Vai lá, faz a conta e você acha para o átomo de hidrogênio. Pronto. Botou 2 elétrons, já era, você não consegue resolver analiticamente. Mas você consegue resolver com várias aproximações. E, para a molécula de água, que são só 3 átomos, a gente consegue resolver muito bem resolvido, digamos assim. As aproximações são muito boas. Então, a gente consegue resolver e aí ver que a geometria é essa daqui. Então, a gente sabe que é assim. No final das contas, resumindo a história, a gente sabe que a molécula de água tem essa estrutura, por evidências experimentais e pela solução da mecânica quântica. Né? Experimentalmente, a gente também consegue ver isso daqui. Experimentalmente, você consegue medir qual é essa distância e qual é esse ângulo, que é também uma coisa extremamente particular da água. Então, esse ângulo aqui, né, vocês devem saber, que é em torno de 104,5 graus. Essa distância aqui é da ordem de 1 angstrom. Certo? Isso daqui a gente também consegue ver experimentalmente. Então, a gente sabe que é assim a molécula de água. Experimentalmente e resolvendo a equação da mecânica quântica. Então, está tudo certo, está tudo coerente, porque a gente resolve muito bem resolvido e, experimentalmente, a gente obtém a mesma coisa. Então, essa parte aqui não tem mais discussão. Quando eu falo a estrutura da água que a gente não sabe resolver, é o líquido. A água em si sozinha, a gente consegue entender bem. Tá bom? Imagina. Mais alguma questão? Não? Então, a água sozinha a gente consegue entender bem. 2 águas juntas já começa a complicar e já vira o que a gente chama de uma ligação de hidrogênio, que tem, né, essa aqui é a densidade de carga, né, na ligação de hidrogênio, então você vê que ela fica bem entre as 2 moléculas, né, e sobra um tanto de carga aqui em volta do oxigênio de cada uma. Essa aqui também, a gente consegue resolver bem a equação e, experimentalmente, a gente também sabe o que vai acontecer nesse caso aqui da ligação de hidrogênio. Então, isso a gente consegue entender. O que a gente não consegue entender é como é que a gente parte dessa molécula que a gente conhece,
que a gente sabe, experimentalmente e teoricamente, e aí a gente junta um monte dela e entende o líquido. Aí vira o problema. Então, entender o líquido, aí sim é o problema. Nenhum modelo clássico resolve. E essa equação é tão difícil resolver que a gente só faz para sistemas muito pequenos. Aí a gente não consegue entender porque a gente só tem sistemas muito pequenos. Então, vira um problema sério que é entender esse líquido. Então, a gente tem, né, o que a gente chama, né, quando eu falo, a gente precisa de modelos de interação, vocês lembraram que eu falei que na equação aqui da mecânica quântica, a gente tinha energia cinética e energia potencial. Então, a gente precisa falar como é que é essa energia potencial. Então, a gente pode propor certos modelos, né, esse daqui é um modelo simples, em que a gente fala, ela tem certas cargas, e ela tem o que a gente chama de potencial Lennard-Jones aqui, enfim, a gente pode falar como é que é a interação entre a água. A gente pode realmente resolver a equação da mecânica quântica, mas aí vira o problema da gente não conseguir fazer para sistemas grandes. Enfim, tem vários modelos possíveis para a água, né? Então, a água, como a gente não entende a água líquida, tem um monte de modelos. Então, aqui são vários exemplos de como é que a gente trata. A gente pode colocar esses setinhas aqui, em cada uma delas. A gente coloca uma molinha, a gente bota mais pontos, né? Como eu falei. A gente faz uma coisa meio genérica, assim, diga. Essa aqui, por exemplo, densidade de carga. Essa é a densidade de carga, né? Essa nuvenzinha é a densidade de carga. Aí eu só coloquei a molécula dentro para você ver onde é que essa carga está em torno de qual átomo, né? Mas essa é a densidade de carga. Bom, essa aqui também para a ligação de hidrogênio. Bom, então, enfim, a gente bota vários modelos, né? E aí a gente faz de novo, simulação computacional, para entender como é essa estrutura da água. Então, quando eu falo estrutura da água, é como é que essas moléculas de água estão interagindo, como é que elas estão produzindo esse líquido, né? Então, a gente, né, em particular, vai resolver na mecânica quântica, porque é a área que eu, né, estudo, daí fazer essa simulação não com qualquer modelo, desse daqui, mas realmente resolvendo as equações da mecânica quântica. A gente, de alguma forma, coloca o que a gente chama de efeito de temperatura, né? Então, essa equação aqui, em princípio, é para temperatura zero. Mas a gente pode colocar um efeito de temperatura. Quando eu falo colocar o efeito de temperatura aqui, é deixar aquelas moléculas se mexerem de tal forma que eu esteja simulando água na temperatura ambiente, em 300 K. Então, em temperatura ambiente. E daí a gente usa um monte de computadores, só que a gente não tem esse poder computacional, a gente tem esse aqui. Então, a gente resolve essa equação nesse computador, esse é o meu computador. Então, a gente consegue resolver a equação aqui nesse computador aqui, e aí a gente consegue, né, obter propriedades da água. Quando eu falo a gente, né, coloca e resolve, o que é fazer essa simulação realmente? No fundo, é resolver F igual a MA. Então, eu não sei se vocês viram separação de Bohr-Oppenheimer, viu? Separação de Bohr-Oppenheimer? Não. Então, se eu vou mencionar rapidamente, a gente tem, né, vou pegar de novo o exemplo da água, a gente tem oxigênio, hidrogênio e hidrogênio. Cada átomo aqui, a gente tem o núcleo, né, tem um certo núcleo, e tem os elétrons, que não é mais órbita agora, que é uma função de onda que descreve esses elétrons aqui. Tudo bem? Para cada um desses átomos. É isso que a gente faz na mecânica quântica, é resolver essa função de onda. Eu não vou desenhar aqui como se fosse órbitas, porque a gente não tem mais órbitas. Mas a gente tem essa distribuição, essa densidade de carga em torno de cada núcleo. Só que esse núcleo é muito mais pesado, os prótons, né, que estão no núcleo, são muito mais pesados do que os elétrons. Então, a gente pode separar o movimento do próton, do núcleo, dos elétrons. Então, a gente faz isso, a gente faz essa separação que a gente chama de Bohr-Oppenheimer. E aí, o que a gente faz é resolver F igual a MA, onde esse F agora vem da equação da mecânica quântica, essa força nada mais é do que uma interação, e a gente realmente resolve massa vezes aceleração para os núcleos. Então, eu quero, né, estudar como é que é a água, eu quero estudar como é que essas moléculas estão se mexendo. Então, eu quero ver como que é a aceleração delas. Eu quero ver como é que elas mudam essa posição, como é que elas mudam a velocidade em cada instante de tempo.
A força eu obtenho via o potencial, que a gente chama, via interação entre as partículas. A massa a gente tem, né? Então, o que a gente faz na prática é isso. A gente pega e resolve essa equação F é igual a ma um monte de vezes. Né? Aqui é só 26 vezes, mas a gente resolve isso, na verdade, da ordem de, sei lá, 20 mil vezes. Então, o que a gente faz é, tem oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Aí eu tenho uma certa aceleração. Se eu tenho uma certa aceleração, na verdade, o que eu tenho é uma certa posição e uma certa velocidade para cada um desses núcleos. Aí eu vou lá e calculo qual é a minha força, que é qual é a minha interação. Aí eu calculo essa coluna aqui. Aí eu pego e resolvo, né, F é igual a ma, por um outro instante de tempo. Calculo de novo qual é a nova posição, qual é a nova velocidade e qual é a nova interação entre eles, qual é a nova força. Aí calculo e vou lá e acho essa segunda linha. E aí vou fazendo isso daqui repetidamente, né, várias vezes, até eu ter um monte de configurações, né? Ter esse programa 20 mil vezes, eu faço né, um monte de vezes, eu fico achando posição e velocidade um monte de vezes, porque daí eu consigo montar um gráfico desse tipo aqui e entender qual é a estrutura da água, entender como é que essas águas estão interagindo. Então, esse gráfico aqui, né, não representa muito para vocês, mas para a gente ele é muito importante, que é fazer aquela conta F igual a ma um monte de vezes, e aí o que a gente está vendo aqui é, em média, qual é a distância entre esse oxigênio. Então, em média, qual é a distância entre esse oxigênio e esse oxigênio aqui? Só que eu tenho um monte, né? Eu tenho uma água ali, tem outra água aqui, tem outra água aqui, enfim, eu tenho um monte de água lá, elas estão se mexendo. Esse gráfico está mostrando para a gente qual é a distância, né, em média, que eu tenho oxigênio e oxigênio. Então, aqui tem várias curvas, são só diferentes potenciais de interação, né? E o vermelhinho e o laranja são os experimentais. Então, você vê que nenhum deles é muito bom. Tem uns que são um pouquinho melhores, um pouquinho pior, mas nenhum deles é super bom comparado com o experimental. Então, a gente consegue entender algumas coisas, mas nem tudo. Então, a gente entende, por exemplo, né, olhando esses resultados e olhando o experimento aqui, a gente sabe que a água faz, em média, 4 ligações de hidrogênio. Então, ela tem uma estrutura que a gente chama de tetraédrica. Certo? Então, ela tem esses 4 vizinhos em torno dela, mas a gente não super reproduz o experimento. Então, nossas simulações são boas, mas nem tanto. Né? Então, tem ainda um problema aqui, que é, a gente sabe, nesse caso em particular, a gente até sabe quais são os problemas, a gente só não sabe resolver. Mas nenhuma delas é super boa aqui para resolver a água. Tudo bem? Bom, então a gente mais ou menos consegue descrever o líquido. O sólido a gente consegue descrever melhor. O líquido a gente consegue descrever mais ou menos, mas a gente consegue pelo menos saber que é uma água, ela é tetraédrica, a gente consegue entender um tanto das configurações de água. E aí agora a gente precisa botar todo mundo junto e entender como é que a gente descreve essa interface sólido-líquido. Quando eu falo a gente precisa entender, o que é que a gente está querendo resolver, né? Então, a gente está querendo resolver questões do tipo dessa. Como é que a água se liga no sólido? Ela se liga assim para baixo ou ela se liga assim para cima? Né? Assim para baixo, pensa os hidrogênios. Eles estão apontando para o sólido ou eles estão apontando para cima? Ou eles estão assim, paralelo ao metal? Isso é a orientação, desculpa. Como a água se liga aqui também, qual a energia de ligação? Ela se liga muito forte, ela não vai sair de jeito nenhum de perto do sólido, ou ela vai querer ficar mais longe? Né? Qual é essa distância que ela vai ter? Se eu trocar o sólido, né, lembra que eu falei que eu podia colocar uma superfície que a gente podia cortar de diferentes maneiras? Será que isso vai mudar o jeito que eu vou ligar a água? Se eu colocar agora mais água, vai mudar a interação entre a água que está perto do sólido ou não? Tanto faz. Né? Se eu tiver aqui um sólido e eu tiver água, se eu botar muita água, afeta a água que está aqui perto do sólido ou não? Não sei. Então, essas, né, são as perguntas que a gente quer responder. A gente quer responder também, será que se eu colocar essa água, ela vai quebrar?
Ela vai virar oxigênio, hidrogênio e um hidrogênio sozinho? Ou ela mantém realmente a água, né? Então, esse é o tipo de pergunta que a gente quer resolver quando a gente estuda interface sólido-líquido. Então, né, se vocês lembrarem daqui dos experimentos, tem um monte de estruturas diferentes. Então, a gente quer fazer a simulação para ver se a gente consegue, né, explicar o experimento e se a gente consegue, daí, entender para outras temperaturas também. Como a situação é muito complicada, a gente começa estudando só um metal e uma molécula de água, né? Não é um líquido aqui ainda, é só uma molécula de água, a gente chama de monômero, né? Uma moléculazinha em cima do metal. Aí a gente faz essa conta, e aí, de novo, o primeiro passo é, não vamos resolver a mecânica quântica, vamos resolver do jeito que a gente conhece, via as leis, que talvez vocês já viram no colégio, talvez, mas de interação carga-carga. Então, eu tenho um metal aqui, que tem uma certa carga, tenho a água aqui, que tem uma outra carga, né? A gente já viu que tinha aquela densidade de carga e tal. Então, a gente sabe das leis do eletromagnetismo, como é que interage carga-carga, né? Então, vamos fazer essa conta e vamos ver o que acontece. Então, essa é o que a gente chama de descrição clássica, né? Então, descrição clássica aqui é simplesmente, praticamente, só fazer uma interação carga-carga, leis do eletromagnetismo. Quando a gente faz isso, a gente vê que a estrutura, né, da água, ela fica, tanto faz ela ficar para baixo ou ela ficar para cima. Então, os hidrogênios apontam para baixo, os hidrogênios apontam para cima. O problema é que, quando a gente faz a equação da mecânica quântica e quando a gente tem as evidências experimentais, não é isso que acontece. O que acontece, na verdade, é que a água fica paralela. Então, fazer essa interação carga-carga não dá certo para entender nem uma molécula de água, muito mais o líquido em torno, em contato com o metal. Então, a gente realmente precisa da mecânica quântica para entender uma molécula de água interagindo com o metal. Aí a gente vai lá, resolve a mecânica quântica aqui de novo, tal, e aí a gente consegue obter que a água fica, assim, na verdade, paralela ao metal. Aí, né, enfim, a gente estuda isso para diferentes metais, né, esses números são sempre como é que você corta essa superfície. A gente consegue calcular a energia também de adsorção, então a gente sabe se está ligando forte, se está ligando fraco, enfim, a gente consegue entender bem a estrutura de uma molécula de água interagindo com o metal, né? Aí a gente fala, ok, entendemos uma só, vamos colocar um monte de água agora para ver o que acontece. E aí, de novo, tem o problema de como é que a gente modela essa interação aqui, né? Então, esse aqui é mais para vocês olharem que, de novo, né, esse 10011 é só como é que a gente cortou essa superfície. E aí a gente coloca um monte de água em cima, a gente vê que é bem diferente o comportamento, né? Aqui forma quase que uma bolona de água, uma gotona de água, e aqui a água se espalha por toda a superfície. Então, é bem diferente de acordo com os diferentes cortes, diferentes superfícies que a gente tem, né? Enfim. Então, só que, se vocês olharem, né, aqui a primeira camadinha de água é igual nas duas, porque esse é um potencial que a gente chama de novo daquele clássico. Não é exatamente só clássico, mas é um potencial empírico, que é mais simples. Então, ele tem um problema. Ele descreve esse tanto de água, mas ele não descreve muito bem essa interação aqui na primeira camada. Mas aqui esse trabalho já consegue dar uma ideia de que diferentes superfícies vão ter diferentes comportamentos com a água em cima, né? Aí a gente pode estudar, né, de novo, fazer aquele F igual a MA, né, que a gente faz de novo aquele F igual a MA várias vezes, para diferentes metais, né? Então, aqui tem prata, ouro, platina, paládio, rubídio também, diferentes cortes aqui. E aí o que a gente analisa é coisas desse tipo, que parece desenho de criança, mas é verdade isso daqui. Então, isso daqui é a gente olhar como é que esses oxigênios estão andando em cima do metal, né? De novo, aqui não foi alguém que foi lá e desenhou, né, esses rabiscos estão mostrando como é que o oxigênio está andando em cima do metal. Então, se ele fica mais em cima desse átomo, você está vendo aqui, ele quase não fica.
mas ele fica bastante aqui, fica bastante aqui. Enfim, a gente pode melhorar essas figuras, né, e analisar coisas do tipo desse gráfico, que, de novo, é que nem aquele gráfico que eu mostrei, que a gente via que se a água era tetraédrica ou não. Esse gráfico, a gente olha mais ou menos como é que é a distância da água para o metal. Então, quanto que ele está, né, como é que ele está em função do tempo, né? Aqui é em função da distância, mas, enfim, o que a gente está olhando é, em média, coisas desse tipo. Então, a gente melhorou, né, a gente pode melhorar gráficos desse tipo e olhar gráficos assim. Então, esse gráfico, isso daqui, eu fiz um monte de F é igual a MA, rodei várias vezes, e aí eu faço uma média sobre essas posições e olho em média, né? Então, esses borrões aqui, significa que ele ficou muito tempo aqui, mas ele não ficou nada aqui no meio, né? Então, você está vendo que eles formam como se fossem anéis aqui, tem uns hexâmeros aqui. Então, a água, né, em cima do paládio, ela forma como se fossem esses hexâmeros aqui. Ela não anda aqui no meio, né? Então, esses borrões, em média, onde é que ela fica? Onde é que esse oxigênio e esse hidrogênio fica? E aí, esse gráfico ele é diferente desse. Esse aqui você quase não vê mais os hexâmeros, simplesmente porque a gente mudou o tipo de potencial de interação para resolver aquela equação da mecânica quântica. Então, claramente, tem um problema que a gente não consegue entender muito bem a água, é que se a gente muda, né, um pouquinho aquele potencial de interação, a gente, né, tem resultados bem diferentes. Então, esse é o tipo de pesquisa que a gente faz hoje em dia, como é que, né, essas letrinhas aqui, nada mais são do que os nomes dos potenciais que a gente usa, por que esse potencial dá assim, por que esse potencial dá assim. Então, esse é o tipo de coisa que a gente estuda em simulações de metais à água, né? E aí, só para, né, terminar, um último exemplo também daquele de eletroquímica. Então, a gente quer estudar, né, agora fazer simulações assim. No fundo, o que a gente quer ver é que, experimentalmente, eles sabem que se você colocar esse metal positivo ou você colocar esse metal negativo, a água em cima dele vai ficar diferente. Vai ficar diferente significa que ela vai apontar para cima, ela vai apontar para baixo, né? Ela vai ter uma orientação diferente de acordo com esse potencial, essa bateria que se ligar no metal. Então, isso foi um trabalho que a gente fez, e esse foi um trabalho que eu fiz em colaboração com o Alexandre, foi que a gente desenvolveu uma maneira de calcular isso. Isso não é simples, é como é que a gente coloca esse V aqui, né? Então, agora a gente tem, de novo, o metal, a gente tem a água, só que agora a gente coloca um potencial aqui, nesse sistema. A gente aplica como se a gente estivesse ligando esse metal numa certa bateria. Então, é isso que a gente faz. Esse é o código, né, do Alexandre, o Smigel. Então, é um código que permite a gente calcular, colocar essa diferença de potencial no sistema e olhar como é que é o comportamento da água quando a gente tem um metal positivo, sem colocar a bateria, e quando a gente tem um metal negativo, né? Então, a gente primeiro fez, a gente sempre, né, começa do mais simples, a gente fez só com uma molécula de água. Então, a gente viu que quando a gente coloca o metal positivo, a molécula desce. Quando a gente não coloca nada, né, a gente não liga na bateria, a molécula fica paralela. E se a gente coloca o metal negativo, essa molécula tende a girar. Então, esse foi um desenvolvimento que a gente fez para conseguir calcular esse tipo de coisa. Desculpa. Hoje em dia, a gente tem feito esses trabalhos com sistemas maiores, né? Então, a gente já consegue fazer não só com uma molécula de água, mas coisas desse tipo aqui, realmente, com um monte de moléculas de água. Bem? Então, né, o que eu queria mostrar para vocês era isso, né, que esse estudo de interações água-metal é muito mais complexo do que a gente imagina e depende extremamente de qual é o metal, de qual é a maneira que a gente cortou, qual é a superfície, né? As simulações têm um papel fundamental, porque experimentalmente é muito complicado entender, e não só isso, mas porque a gente quer entender realmente como é a interação no nível atomístico. E a gente precisa resolver a mecânica quântica, porque a gente viu que mesmo para uma molécula sozinha, né, que era esse caso aqui, a gente já errava se a gente não fazia mecânica quântica só com uma molécula de água. Então, a gente realmente precisa resolver a equação da mecânica quântica, que foi o que vocês estão vendo no curso de manhã, para conseguir estudar esse tipo de sistema. E, hoje em dia, a gente já tem metodologia, a gente já consegue estudar esses sistemas quando a gente coloca uma certa bateriazinha no sistema, né?
Como é que a gente pode ir além, né? Então, isso é o que a gente faz, o que a gente fez, enfim. Mas isso a gente já entende bastante. Como é que a gente pode ir além, o que a gente tem feito muito também, em colaboração com o Alexandre, é estudar agora esses sistemas, mas utilizando o que a gente chama de redes neurais, utilizando, então, esse, né, o que está em moda agora, esse aprendizado de máquina, o machine learning, para a gente conseguir fazer sistemas maiores. Então, eu mencionei, né, antes que, quando a gente resolve a mecânica quântica, é uma equação muito difícil, aí a gente faz só para sistemas muito pequenininhos. O que a gente quer estudar, na verdade, sistemas bem maiores. Então, a gente tem feito isso utilizando essa ideia do que a gente chama de redes neurais, e aí a gente quer, enfim, num futuro, quem sabe, próximo, colocar aquele potencial, enfim, estudar tudo isso com as redes neurais, mas isso fica para um outro ano, quando a gente realmente conseguir fazer isso. E era isso, então, que eu queria mostrar para vocês. Obrigada. Perguntas? Não? Tem. Bom, a água é diamagnética, né? Então, na verdade, não tem tanto efeito magnético aqui, a não ser que se aplique um campo muito forte. Mas se você olhar sem ser o campo, sem ter uma aplicação de campo magnético fora, aí o que vai mudar é, na verdade, o material em si. Assim, o que eu quero dizer é, se ele é magnético ou paramagnético, o que vai mudar é o próprio material, não as propriedades da água. A água é muito menos, essa questão do magnetismo para a água é menos importante do que para o material em si. Então, vai depender muito mais das propriedades do material em si, mas bem menos, o magnetismo aqui não é tão importante nesse caso. Mais alguma questão? Essa é uma excelente pergunta e é isso que a gente tem tentado, né, resolver. É exatamente isso. Eu diria que sim, tem um otimismo muito grande, né, porque senão não ia fazer isso. Mas assim, tem várias perguntas que você pode fazer. Então, por exemplo, isso daqui, esse, né, gráfico, a gente fez realmente uma conta com machine learning e a gente obteve a propriedade da água para esse tamanho aqui, que a gente só conseguia para esse sistema aqui. Então, isso a gente já consegue fazer. O que a gente observou com esse trabalho em particular é que, no fundo, continua tendo um problema que é qual o potencial que você usa. Então, a gente pode fazer maior, pode fazer por um sistema não sei o que tal, mas, no fundo, quem manda é esse potencial aqui. Então, a gente aprende, mas isso foi um bom aprendizado, né? A gente aprendeu que a gente pode aumentar um monte, porque tinha uma grande questão da água, em particular, que é isso, a gente só conseguia resolver a mecânica quântica para um sistema muito pequenininho. Então, não dá parecido com o experimental, por muitos anos questionava-se, falava assim, a gente não consegue chegar perto do experimental porque a gente só faz pequenininho. Aí agora a gente fez um monte. E falou, não é esse o problema. É realmente o potencial de interação que é ruim. Só que a gente tem uma outra coisa que a gente sabe que aqui é diferente, que é a gente não, né, eu falei que a gente podia separar e, né, separar aqui o núcleo do elétron, mas não é bem verdade no caso da água, porque o hidrogênio é muito levinho. Então tem o que a gente chama de efeitos quânticos nucleares aqui. Agora, com machine learning, a gente consegue fazer isso para sistemas muito grandes, por tempos muito grandes, coisas que a gente não conseguia fazer antes. Aí a gente viu que melhora. Então, assim, tem um otimismo muito grande, porque a gente essa técnica está permitindo a gente fazer coisas que a gente nunca conseguiu fazer antes. O problema é que não aprende do nada, né? Essa máquina aprende o que a gente conhece. Então, a gente tem que ter outros desenvolvimentos, saber bem essas interações, para daí fazer o machine learning. Então, nessa área em particular, teve um grande avanço, né? Então, assim, nessa área que eu acho que o Alexandre vai comentar amanhã de materiais, a gente consegue
obter propriedades de materiais de uma forma muito mais rápida do que a gente conseguia antes. Então, a gente não precisa ficar fazendo essa conta da FT toda vez, principalmente para sólidos. Agora a gente tem esses que a gente chama daí de, né, eles chamam de Big Data, enfim, de várias outras coisas, que não é nem redes neurais, mas que permite você obter conhecimento de materiais sem precisar fazer. Aí depois você vai lá, faz experimentalmente e vê se está tudo certo. Mas você consegue prever muita coisa. Então, eu não tenho a menor dúvida de que vai ter um grande avanço. Agora, não é da noite para o dia, né? E tem um monte de pergunta que você ainda tem que se responder. Mas, com certeza, é uma técnica que ajuda bastante. Então, essa é uma excelente pergunta. Então, vai depender muito de como é que a gente resolve isso. Então, se a gente resolve, né, depende do modelo que a gente escolhe aqui para resolver. Então, se a gente usar esses modelos aqui, principalmente esse aqui de cima, aqui, que são carga-carga, interação Lennard-Jones, então o que a gente faz, que eu acho que é isso também que o Alexandre vai mostrar amanhã, a gente resolve, né, quando a gente resolve no computador, a gente precisa falar para o computador o que é a água, né, o que é o líquido, o que é o sólido, o que quer que seja. Então, a gente define o que a gente chama de uma caixa, né, uma célula. Então, a gente coloca aqui um tanto de água. Né? Como é que a gente bota esse tanto de água? A gente sabe qual é a densidade da água, uma certa temperatura. Se a gente botar numa caixinha com certo volume, a gente sabe quantas moléculas de água a gente tem. Tá bem? Então, a gente faz isso. Aí, a sua pergunta é, essa aqui vai interagir com todo mundo ou vai interagir só com essa, certo? Vai depender do modelo. Então, se eu faço um modelo, que é esse modelo aqui, carga-carga, interação Lennard-Jones, em geral, a gente define... só que essa caixa ela é periódica, né? Então, isso aqui se repete aqui no espaço, e aí você tem uma repetição disso daqui. Então, tem uma molécula aqui também, igual essa aqui, né? Ele se repete. Então, em geral, esses modelos, a gente define um certo raio, que a gente chama até às vezes de raio de Van der Waals, não é o raio de Van der Waals, desculpa, o raio de Van der Waals é só esse tamanho aqui. Mas a gente define um certo raio de interação, e aí ela só interage até um certo ponto. A gente pode fazer isso, porque se você olhar a interação dessa, né, com essa aqui longe, é quase como se elas não interagissem. Então, se eu calcular aquela energia, se você olhar essa energia, é carga-carga, dividido por essa distância. Se a distância for muito grande, isso aqui é nada. Então, tanto faz eu colocar ou não, porque não vai, só que só vai me atrapalhar computacionalmente, porque eu vou ter que calcular mais. Então, a gente define um certo raio, e aí não interage com todo mundo. Quando a gente faz via mecânica quântica, aí não tem diferença. Porque quando a gente faz com a mecânica quântica, o que a gente está resolvendo é calcular qual é essa função de onda, na verdade, para o sistema como um todo. A gente não olha um a um. Né? A gente tem uma função de onda agora para todos esses elétrons aqui. Né? Então, a nossa função de onda, o que a gente está resolvendo é a função de onda. E a função de onda não sabe. Ela sabe que tem esse tanto de elétrons aqui. Então, não tem um corte, porque eu tenho a função de onda de todos os elétrons aqui. O que tem é qual é esse tamanho dessa caixa. Como essa caixa se repete, né? Então essa molécula está igualzinha aqui do outro lado da caixa. Né? Aqui eu estou repetindo só no plano, mas pensa que é tridimensional. Então essa está aqui, essa está aqui. Essa está aqui de novo, essa está aqui de novo, essa está aqui de novo e essa está aqui de novo. Então, o que a gente sabe é que, na verdade, eu só estou olhando, só interessa metade da caixa, porque a outra metade é igual. Então, assim, a gente resolve a função de onda inteira, mas quando a gente vê aqueles gráficos aqui, né? Eu só olho até aqui 7 angstroms, porque eu sei que daqui para essa caixa aqui significa que eu fiz uma caixa do tamanho de 14 angstroms. Então, eu só estou olhando metade, porque eu sei que a outra metade, na verdade, isso aqui com isso aqui é igual a isso aqui com isso aqui. Então, eu só preciso da metade. Então, assim, a gente faz o cálculo sem fazer nenhum corte, mas a gente só olha um pedaço, porque a gente sabe que o outro pedaço é igual. Não sei se ficou claro, mas é isso. Tá bom?
que, assim, no experimento, na vida real, né, que é o experimento, as moléculas elas estão vibrando, que a gente chama, né, de vibrar, é quase aquela ideia da molinha, né? Então, quando a gente fala, eu não sei se é exatamente isso que você está perguntando de vibrar, porque a gente pode falar que a molécula em si está vibrando, que é essa molinha aqui, essa ligação, e esse ângulo aqui ficar mexendo. E eu tenho também o que a gente também vai chamar de uma vibração, mas é a interação dessa com essa. Elas estão andando também. O que você está chamando de vibração? É isso daqui? Essa daqui depende bastante, assim, né? Óbvio que isso influencia, e esses modelos aqui, esses daqui, o grande problema deles é que eles não levam em conta essa vibração. Então, eles consideram que a molécula é uma coisa rígida, que não muda esse comprimento aqui, é sempre esse, e ela não mexe. Então, esse é o grande problema daquele potencial ali, que é mais problemático ainda se você bota em cima do metal. Porque quando você coloca em cima do metal, né, sem fazer nenhuma conta, sem pensar nada, se eu boto essa molécula aqui, eu devo suspeitar que isso daqui vai interferir nessa. Então, pode ser que mude. Para cima ou para baixo, eu não sei. Mas a gente espera, né, que tenha alguma interação da água com esse metal e que essa distância aqui possa mudar. Se eu faço um negócio que é rígido, não deixo mudar. Então, esse é o problema. Então, essa vibração interfere. No experimento, a água está vibrando, depende da temperatura, enfim, mas a água vibra bastante. A água vibra bastante porque a gente tem o que a gente chama do o hidrogênio, é um átomo muito leve, então ele tem uma massinha muito pequena, e aí ele vibra bastante. Então, sempre está vibrando. Então, quando você olha o experimento, você faz a medida, você não congela. Mesmo que você congelar, botar uma temperatura bem baixa, na mecânica quântica a gente pode mostrar isso, que tem o que a gente chama de energia de ponto zero. Então, mesmo no zero, ela está vibrando. Então, mesmo no zero, a gente tem o que a gente chama de energia de ponto zero, e isso vai interferir. Essa vibração da água, aqui, em particular essa aqui, não a do ângulo, mas essa aqui, é o que é responsável por a água ser azul. Então, a água tem cor, na verdade. Então, a cor da água vem dessa vibração aqui, que é uma frequência muito alta. Então, se você olhar, né, uma água limpa, né, porque a questão é que você está no oceano, você tem água suja, você tem outras coisas no meio. Mas se você pegar uma água pura, e você olhar um certo tamanho grande, isso aí você precisa de um tamanho grande, você vai ver que ela é azul. Ela tem um tom azulado, né, que ela é azul. Né, ela tem um tom azulado. Ela não é, como vocês aprendem, incolor, não sei o quê, não. Ela tem um tom azulado e a cor vem dessa vibração que você perguntou. Eu não sei se eu entendi muito bem, e aí o que você está perguntando é, vou supor que eu só tenho 2 moléculas, isso daqui, certo? Uma molécula só. Não, mas é que essa vibração é tão pequenininha que essa distância aqui, a gente sabe qual é a distância. É isso? Ela mantém. Essa vibração é porque, de novo, né, essa distância, deixa eu ver como é que eu consigo explicar um pouco melhor, é que a gente não tem uma mola ligando. Né? Então, o que você tem é um próton com elétrons aqui em volta, uma densidade de carga, você tem um próton com uma densidade de carga, é isso que você tem. Quando a gente fala qual é a distância, o que a gente está olhando é uma distância entre essa concentração de carga aqui e essa concentração de carga aqui. É isso que a gente define numa distância entre os átomos. Mas o que está acontecendo é que essa densidade de carga, tem uma densidade de carga aqui, tem uma densidade de carga aqui, mas você não tem pontinhos mais. Então, não é que tem uma distância, não tem uma molinha realmente. A gente faz essa visão só porque é muito difícil imaginar densidade de carga com densidade de carga. Né? Mas porque quando a gente resolve a equação da mecânica quântica, a gente não tem mais bolinha com bolinha. Então, essa distância, e não é que, na verdade, essas bolinhas estão vibrando. Né? Isso é como é que a gente tenta representar isso classicamente, porque a nossa imaginação, né? O que a gente consegue visualizar é clássico, então a gente não visualiza isso. Então, essa ideia de molinhas, de coisas vibrando, é só a gente tentando explicar. Mas o que a gente tem é uma função de onda aqui e uma função de onda aqui.
Não sei se melhorou. Melhorou? Diga. Tá. Bom, tem várias perguntas muito boas e eu vou tentar responder uma por uma, mas se sobrar alguma, você lembra no final. Então, né, quando a gente fala, né, eu não sei se eu entendi muito bem quando você fala o que é modelo de densidade de carga, não é um modelo, na verdade. Né? Então, o que a gente está resolvendo é essa equação, e se a gente pegar isso aqui, esse psi ao quadrado, a gente tem a densidade de carga. Então, a densidade de carga vem da solução disso daqui. Quando eu estou chamando de densidade de carga, o que a gente está olhando é como é que esses elétrons estão distribuídos, essas cargas estão distribuídas. Né? Então, isso daqui é essa densidade de carga. Aqui depende do volume. Então, quando a gente fala densidade, né, pensa em densidade, até quando eu falei da água, né, seria uma massa sobre o volume. Então, isso seria uma densidade volumétrica. Então, aqui não é massa, mas é como é que essa carga está distribuída. Tá bom? Então, essa era a primeira pergunta. A outra que eu acho que você fez era como é que a gente daí pode falar que é uma carga pontual e não uma densidade de carga, não foi isso? Essa é um modelo. Né? Então, o que a gente faz é falar, eu tenho essa densidade de carga aqui, ainda vou aprender a usar esse negócio melhor, eu tenho essa densidade de carga aqui, que é um negócio que está distribuído, é verdade, que é volumétrico e está distribuído. Mas eu posso... Né? Isso é muito difícil de resolver. Então, eu vou modelar e falar que, ao invés de ter essa distribuição de carga, eu vou falar que é como se ela tivesse concentrada num ponto. E aí eu dou um certo valor para essa carga aqui. Isso é um modelo. Se eu não fizesse o modelo, eu ia resolver a equação. Mas aí é complicado, então a gente faz aquele modelo que é falar, não, eu não vou resolver a densidade de carga, mas eu vou falar que eu tenho uma carga pontual agora. Então, o meu oxigênio não é mais uma função de onda que está descrevendo, mas é uma carga, como se ela estivesse naquele lugar. Tudo bem? E a última pergunta era... isso é a definição de dipolo, carga vezes distância. Essa é a definição de dipolo. Tá? Eu não entendi de novo a sua pergunta. Se... entendi a sua pergunta. Tá. Bom, a eletrodinâmica é outra coisa, né? Então, enfim, não é exatamente aqui, a gente não tem. Quando a gente faz, né, as equações de eletromagnetismo, que é o eletromagnetismo clássico, e a gente começa essa equação mesmo, quando a gente começa a equação mesmo, né, essa equação aqui, a gente parte de interação carga-carga, a gente considera que essa carga, né, é que tanto faz, a gente pode concentrar essa carga num ponto e fazer né, a lei de interação entre cargas, como sendo carga 1 vezes carga 1, tem uma constante aqui, né, dividido pela distância, mas a gente pode falar que essa carga, na verdade, é uma densidade de carga, e aí você vai só integrar isso daqui no espaço. Então, no fundo, é como é que só essa carga está distribuída, como é que ela interage com a outra distribuição de carga. Não precisa ser pontual ou não. Tá bom? Não, na verdade, para o caso gasoso é até um pouco mais simples, né? Porque daí você tem menos interação. Então, assim, quando a gente tanto faz entre aspas, mas qual é o estado que a gente tem aqui? Aí só sólido, líquido, gasoso, a gente não vai ter plasma, né, com a água. Porque a diferença é só qual é a distância média entre as moléculas. Mas o que importa é como é a interação entre elas. Esse é o problema dos modelos, né, que você faz um modelo, né, que é mais ou menos até respondendo a pergunta dele. Você assume uma certa carga aqui, baseado em resultados, por exemplo, para o líquido. Só que quando você faz isso para o gás, essas moléculas estão muito mais afastadas do que elas estão para o líquido. Então, não deveria ser essa carga que eles consideraram para o líquido. Então, nenhum modelo é capaz de resolver
todo o diagrama de fase. Eu acho que eu não tenho nenhuma figura de diagrama de fase, mas em diagrama de fase é como é que é se é sólido, líquido, em função da temperatura. E o diagrama de fase da água é extremamente complexo, e ele tem, inclusive, que até respondendo a outra pergunta dele, ele tem fases, inclusive, que a gente chama de no man's land, que o homem não consegue acessar. Então, a água congela, né, experimentalmente é extremamente complicado de você acessar. Então, ela muda de fase, ela não é estável, né? Mas, então, o problema desses potenciais é, quase que respondendo a sua pergunta, é assim, não tem diferença em princípio, porque é a interação molécula-molécula. Só que as distâncias vão ser muito distintas, o comportamento vai ser muito distinto. E aí a gente não poderia modelar com os mesmos parâmetros que a gente modelou aqui. Esse é o problema do clássico. Na quântica, em princípio, não teria problema. Só basta eu ter um sistema... Só que para o gasoso eu preciso, né, se eu faço um sistema gasoso, daí tem outras dificuldades, que é o fato da gente, em geral, usar esse tipo de repetição, aí você precisa colocar uma caixa gigante para ter um vácuo, e enfim. Então, aí começam a ter outros problemas. Mas a interação em si é molécula-molécula, então não teria problema. Tá bom? Mais alguma questão, pessoal? Não? Então, acho que era isso. Nada.